Rafaela Gonzaga Matos, eu sou licenciada pela UFES em História, fiz mestrado na mesma universidade em História Social, trabalho com movimento operário, desde da graduação, então sou professora da FAT com a disciplina Ciência Política e Teoria Geral do Estado no curso de Direito, professora do curso de Pedagogia com a disciplina Relações Étnico-Raciais na Educação e Fundamentos Filosóficos da Educação. Sou professora da Faculdade Pitágoras também, lá eu leciono Metodologia Científica e sou bolsista da UFES e leciono a disciplina Diversidade e Relações Étnico-Raciais. Então o roteiro é pensar a cidadania como direitos, como essa constituição de direitos e a partir do eixo, direitos civis, políticos e sociais. Depois disso, eu vou falar um pouco a partir da perspectiva de José Murilo de Carvalho, que tem um livro chamado Cidadania no Brasil, um longo caminho, onde ele vai trabalhar como é que, ao longo da história, a gente pode observar todo esse processo de constituição e de formação dos direitos. Depois, tentar trazer um pouco os marcos históricos. Eu pensei nas constituições brasileiras, mas eu vou destacar alguns outros marcos. Então, as constituições brasileiras, 1824, a primeira, e a última, 1988. Então, tentar pensar um pouco, dentro desse tempo, como é que a gente foi lutando, porque a palavra é essa, lutando para conquistar esses direitos em várias esferas. E as lutas sociais que eu vou destacar ao longo desse período. Então, assim, eu acho que a primeira coisa para pensar a cidadania é pensar a cidadania como um conceito histórico. Então, muda ao longo do tempo. E esse debate ele não está fechado. Então, se vocês procurarem e buscarem aí nas redes sociais, vocês vão encontrar muito material falando sobre cidadania e sobre os movimentos sociais, porque agora a gente voltou a ter uma efervescência, porque os movimentos sociais eles representam as contradições que nós temos dentro da sociedade. Então, se a gente tem contradições, quando a gente fala, por exemplo, das relações entre as pessoas, a hierarquização, por exemplo, das relações, quando a gente fala da mulher, por exemplo, das lutas do movimento feminista, das lutas do movimento negro, das lutas sociais, culturais, econômicas, quando a gente fala desse processo de luta, que é um processo histórico e, como eu já mencionei, é um processo que garante para esses sujeitos, ao meu ver, um aprendizado bastante importante de como atuar em sociedade, um amadurecimento, porque para que eu possa participar de um movimento como esse, o que é que eu preciso ter? Eu preciso amadurecer essa ideia, eu preciso refletir sobre a sociedade criticamente, coisa que muitas vezes a gente não faz, Então, refletir sobre a sociedade de uma maneira crítica, eu preciso me organizar, para poder lutar por esses direitos. Então, isso gera um aprendizado ao longo do tempo, um amadurecimento que é muito importante para o que a gente tem enquanto democracia. Então, a gente precisa pensar sempre dentro desse contexto maior. Então, eu vejo os movimentos sociais como representantes dessas contradições. Quando a gente quer olhar, na verdade, para uma sociedade, a gente olha para os movimentos sociais para ver essas contradições presentes em várias esferas, em relação a essas lutas. Então, a cidadania é um conceito histórico, há uma ausência de consenso em relação a isso. Então, como eu mencionei, eu estou tomando como base José Murilo de Carvalho, para falar um pouco sobre cidadania, mas existem outros autores que vão trabalhar o conceito de cidadania e pensar que essa não é uma análise definitiva, essa é uma primeira conversa sobre o tema que envolve, na verdade, muitas outras discussões. Então, pensando aí historicamente, a gente tem que partir da ideia de que, na antiguidade, quem era cidadão? Então, havia uma exclusão das mulheres, dos escravos, dos estrangeiros. Então, a cidadania era restrita. Quando a gente pensa, por exemplo, na cidadania na antiguidade, a gente não pode perder de vista que não era todo mundo que tinha
direito, né, de participar dessa questão política. Era uma democracia restrita, né, restrita àqueles sujeitos que podiam ir para a praça pública, chamada de ágora, participar, né? Então, apesar de ser uma experiência importante, né, que a gente tem de democracia direta, a gente não pode perder de vista que isso não abarcava todos os indivíduos dentro da sociedade. E aí, trazendo para o mundo moderno, né, a gente tem os indivíduos, né, a partir do mundo moderno, a gente tem a ideia de que aqueles que são cidadãos são aqueles que vivem, né, que fazem parte de uma comunidade, né, que vivem, que fazem parte de um estado, de um território, né, e que são detentores de direitos e deveres. Isso aí ao longo do tempo. E é uma definição um pouco consensual. Acho que se vocês procurarem também manuais acerca da cidadania, vocês vão encontrar uma definição mais consensual que é essa, né? Então, indivíduos que são detentores de direitos e deveres, que vivem, na verdade, né, dentro de um território, né, e portador de direitos e obrigações. E aí, trazendo um pouco agora para o que eu me propus, que é pensar isso no Brasil, né? Então, José Murilo de Carvalho, ele toma como referência uma teoria que é uma teoria desenvolvida por um sociólogo inglês, né, que é Marshall, que vai dizer que a cidadania está destrinchada, né, em direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Então, os direitos civis seriam os direitos ligados à liberdade individual, então, o direito de ir e vir, direito à propriedade, direito à liberdade de expressão, direito à justiça, de acesso à justiça. Então, esses seriam, né, os direitos civis, né, que estão vinculados à ideia de a liberdade individual. É importante pensar também como Marshall vai dizer, né, que na Inglaterra, primeiro foram esses direitos civis no século XVIII, depois os direitos políticos no século XIX e depois os sociais ao longo do século XX. E aí voltando para os civis, né, no século XVIII, é válido ressaltar, né, que a gente tem todo um contexto histórico antes da consolidação desses direitos, né, e se a gente toma como base, por exemplo, o próprio período feudal, né, que antecede muito esse período, a gente vai pensar, né, que ali os sujeitos, eles eram servos, né, e uma sociedade estamental onde não havia muita mobilidade, né, não havia mobilidade para os indivíduos. Então, você nasceu servo, você, né, continuará servo, né, e no caso pensando, né, por exemplo, isso com as mudanças, né, com a própria mudança no modo de produção, com a própria consolidação do capitalismo, a gente tem um outro modelo, que é a ideia que vai se contrapor a esse, né, onde o indivíduo, teoricamente, né, possuiria mais liberdade, né, de ascensão. Mas aí a gente volta para uma questão importantíssima, né? Quais eram as possibilidades de ascensão desses sujeitos, né? Então, apesar dele poder ascender, isso não significa que isso aconteceu, né? Então, mas pensar, por exemplo, como esse contexto, isso não é uma coisa solta, né? Então, a gente está trazendo aqui, tentando sintetizar, mas não é uma coisa solta, isso envolve todo um contexto para chegar no século XVIII e para consolidar, na verdade, esses direitos que ele toma como base, né, a Inglaterra. E depois pensando, né, nos direitos políticos, que é o direito de votar, né, de participar de uma maneira efetiva, os direitos políticos e os direitos, direito de votar e ser elegível, né, de se candidatar a cargos políticos. Claro que isso hoje, né, que se a gente fizer um alcance histórico e pensar, por exemplo, né, eu não cheguei lá ainda, mas eu vou só mostrar que a gente tem uma ampliação dos direitos políticos a partir da Constituição de 88. Né? Então, a gente vai além da democracia representativa, né, porque a gente abre canais de participação para esses cidadãos que muitas vezes desconhecem que existem esses canais de participação. Né? E por isso, muitas vezes, né, acham que o único papel, né, do cidadão é escolher os seus representantes. E muitas vezes não acompanha isso, né? O que é que eles estão fazendo depois,
muitas vezes não pune esses indivíduos, e aí a gente vê que as mesmas pessoas muitas vezes continuam, né, se mantêm no poder. É uma política personalista, né, que exalta indivíduos muitas vezes, mas não traz uma reflexão sobre as instituições políticas, sobre o papel, né, dos sujeitos aí atuando, né, dentro desse sistema político, como é que eles atuam, como é que eles se organizam, como é que eles veem esse sistema, né, a relação entre os próprios indivíduos. Então, há uma complexidade muito grande que eu acho que muitas vezes não é percebida, né, quando a gente olha apenas para essa democracia que está limitada a escolher os candidatos. Então, essa participação ela precisa ser efetiva, né, e continuar acontecendo depois que você, né, escolher o seu representante. Voltando à questão dos direitos sociais, então, direito ao trabalho, à educação, à saúde, né, que também foi uma luta, né, para que a gente pudesse tentar garantir o mínimo. Então, quando eu falo de direitos sociais, eu estou falando de garantia do mínimo, né, garantia do mínimo de sobrevivência, para que o indivíduo ele tenha condições de continuar, né, produzindo suas formas de vida, produzindo suas formas de sobrevivência, né, vivendo com dignidade mínima, né, e nós sabemos, isso é uma coisa importante, na verdade, que eu vou trazer, que existe ainda um imaginário que vê esses direitos sociais como assistencialismo. Não vê isso como um direito, vê como assistência, como um favor. É por isso que muitas vezes as políticas sociais elas são vistas de uma maneira tão negativa por alguns. Alguns ainda veem de uma maneira tão negativa as políticas sociais, como por exemplo o próprio Bolsa Família, vou dar um exemplo, vem de uma maneira muito negativa, trazendo uma perspectiva de que as pessoas ficam preguiçosas, de que as pessoas elas deixam de trabalhar, e as pesquisas que falam sobre o programa, né, vão na contramão do que está sendo dito, né? Vão dizer que, na verdade, a gente não tem esses resultados, né? Então, isso é uma coisa importante, né? Pensar como esses direitos sociais que demoraram séculos para que fossem conquistados, né? Como eles muitas vezes são vistos ainda hoje como assistência. E aí, só para fechar a ideia que eu estava trabalhando no início, então é pensar que na Inglaterra, primeiro os direitos civis em 18, depois os direitos políticos no século XIX, depois os direitos sociais no século XX, e José Murilo de Carvalho, que é um historiador, vai pensar a realidade brasileira a partir, né, desse contraste com o modelo inglês. Então, o que ele faz é pensar, o modelo inglês diz que houve uma sequência lógica e cronológica, né, para a aquisição desses direitos. Primeiro, os ingleses teriam vivenciado longamente essa experiência de lutar por direitos civis, né, depois eles teriam passado, depois lutariam por direitos políticos, né, à medida que conseguiram liberdade, né, de expressão, enfim. Depois, mais um século para que pudesse conquistar esses direitos. Hoje, essa teoria de Marshall ela já é criticada, né? Eu não vou entrar nesse debate aqui, mas existem críticas nessa teoria por causa da própria interpretação que é feita da realidade, né, na Inglaterra, e é importante destacar isso, porque muitas vezes a teoria ela não dá conta da realidade, né? A gente tem uma teoria para tentar interpretar a realidade, mas nem sempre, né? Geralmente o que é que acontece? O empírico ele vai, né, o mundo da experiência ele vai além daquilo que está posto, né, no campo da teoria. Então, acho que isso é uma coisa importante também. E aí, pensando nessa realidade brasileira, o que José Murilo faz é fazer um contraste com esse modelo inglês e dizer, no Brasil a pirâmide é invertida, né? No Brasil há uma cidadania passiva. Os indivíduos não participam de maneira ativa, né? Os indivíduos não participam ao longo dos períodos de uma maneira efetiva. Eles reagem àquilo que muitas vezes é feito, né? Mas eles não são cidadãos ativos no sentido de participarem de uma maneira mais efetiva, de acompanharem, de fazerem aquilo que eu estava falando com vocês, né? De acompanhar as coisas, né? Votar de uma maneira mais consciente, né? Acompanhar o debate político, compreender o funcionamento das instituições. Então, para ele, a cidadania é passiva por conta disso, né? Tem um conceito também que a cidadania é em negativo, né? A cidadania negativa é justamente essa reação. Não é uma ação que é feita, né, ao longo, é uma reação àquilo que se tem. Então,
Ao invés de a gente pensar, né, que você estaria agindo ao longo do tempo, você estaria reagindo. Então, ele fala que no Brasil foi invertido porque ele coloca primeiro os direitos sociais, né, depois os direitos civis e, por último, os direitos políticos. Então, comparando, né, com o modelo inglês, ele faz... Eles que no Brasil, fazendo esse contraste, eu tenho uma pirâmide invertida, né? Então, primeiro lá, os direitos sociais teriam sido garantidos através de um processo de doação. Existe uma memória que eu acho que a gente precisa desconstruir, que é uma memória de que esses governantes, eles concedem, eles dão direitos, né? E que, em contrapartida, a gente não pensa nas lutas dos sujeitos. Então, às vezes, você olha para um lado, você olha para a maneira como, não é? Você olha para a maneira como eles estão trazendo, como isso é percebido, né? Então, por exemplo, Vargas continua sendo, né, no imaginário, alguém que garantiu, né, direitos sociais aos indivíduos, como se fosse uma doação. E vocês sabem qual é o sentido da doação? A doação, ela exige retribuição. Então, se eu ganhei alguma coisa, eu preciso retribuir. Essa ideia que eu estou falando para vocês está presente numa autora que é Ângela de Castro Gomes, no livro chamado A Invenção do Trabalhismo, né, que foi uma das minhas referências quando eu pesquisei o movimento operário. E ela fala justamente disso, né? A doação, ela exige retribuição. Então, se no imaginário existe a ideia de que foram direitos doados, então eu preciso retribuir. E a maneira como isso aparece garantindo a harmonia social ou a chamada paz social no governo de Getúlio Vargas. A pesquisa que eu realizei, né, e outras pessoas que pesquisam greves no Brasil, né, vão dizer que a questão não deixou de ser um caso de polícia. O que acontece é que Vargas, ele vai, com algumas categorias, né, ele tem um tipo de... ele vai negociar, e essa negociação acontece através dos seus interventores, né, e com outras categorias ele vai simplesmente garantir a repressão. Então, se eu generalizo, o que é que eu perco? Eu perco a peculiaridade, eu perco, né, e vou acabar perdendo justamente isso que é tão importante, né, que é tentar trazer um pouco dessa especificidade, né, dessas realidades, né, brasileiras. Então, isso é um aspecto que eu também considero muito importante. Então, nessa inversão, né, nessa inversão da pirâmide, primeiro teriam sido os sociais, por conta disso, né, dessa ideia de que foram doados, né, de que foi uma doação, depois os direitos civis e depois os direitos políticos. E aí, por isso, a gente teria uma cidadania passiva, né, uma cidadania negativa. José Murilo não considera que a cidadania, que vai chegar um momento em que a gente não vai estar mais reivindicando por alguma coisa, né? Não é isso que ele traz. Na conclusão do livro, ele vai dizer que é uma busca constante para que a gente tenha melhorias, né, em todas as esferas, né, em vários âmbitos, mas o que é importante é justamente perceber como eu não posso entender a realidade sem entender essas lutas. Né? Eu não posso achar que essas coisas elas foram dadas de cima se eu não conheço a história das mobilizações. Então, eu tenho mobilizações desde o final do século XIX. Então, desde que eu tenho, né, um processo no Brasil, vocês sabem, a gente tem uma herança que é a herança da escravidão. Né? Então, aqueles que foram escravizados, né, eles reagiram. Claro que isso é um processo, porque a gente sabe que isso ainda não aparece no livro, né? Essa reação. Aparece citando, mas a gente não traz de uma maneira mais efetiva. Então fica parecendo que as mobilizações elas são todas do século XX e que no século XIX a gente não tem nada. Então é uma coisa importante pensar como esses sujeitos que muitas vezes, né, antes mesmo de conseguirem a sua alforria, disputavam não, eles compartilhavam espaços de trabalho com sujeitos livres. Então, havia lugares onde indivíduos escravizados trabalhavam ao lado de sujeitos livres. Havia uma organização da classe trabalhadora que, a partir dessa mobilização, no final do século XIX, consegue fazer grandes greves, né, no século XX. Então, como é que eu posso dizer que os movimentos eles não trazem um aprendizado para esses sujeitos? Quando eu olho para as categorias, especialmente a que eu pesquisei, que foi a dos ferroviários, eu percebo que as greves de 19, elas levaram a um amadurecimento que, ao longo do século XX, vai eclodir em várias e várias outras mobilizações. Então, isso é uma coisa que é importante. Então, aí pensando e tentando trazer esses marcadores históricos, 1824 é a primeira Constituição brasileira.
Se a gente pega aquele eixo dos direitos civis, políticos e sociais, a gente vai ver que em 1824, né, a escravidão não acabou. Então eu não tenho direitos sociais. Só se eu quiser excluir todos os sujeitos e dizer eles não existem. Na verdade, eles eram vistos como objetos. A gente sabe disso, né? Mas eu não posso falar, né, de direitos civis se eu tenho boa parcela da população que não tem direito à liberdade individual, né? Que não é livre. Direitos políticos eram restritos, o voto era censitário, né? As eleições aconteciam em 2 níveis. Então, se eu tenho 100 mil réis e você tem 200, né, eu indico você para que você possa escolher, né? Então, é um processo que envolve exclusão, né? Esses critérios vão excluindo os indivíduos ao longo da história, né? Então, não é todo mundo que é cidadão, são aqueles que têm renda mínima para, né, votar. Então, isso num primeiro momento em 1824. Né? Na segunda Constituição Brasileira, que é de 1891, né, o que é que eu tenho? Uma restrição ainda maior dos direitos políticos, porque os analfabetos eles são proibidos de votar. Então, os direitos políticos eles são restritos. De um período para o outro, ao invés de eu ampliar, eu vou restringir. Né? Então, os analfabetos eles vão ser restritos, vão ser proibidos de votar. Né? Direitos sociais eu não posso falar nesse momento, né, de direitos sociais e direitos civis. Agora a gente não tem mais escravidão, então, teoricamente, né, as liberdades elas estão garantidas. Né? Em 1934, né, é a terceira Constituição, né, brasileira, que aí já é o período que eu mencionei um pouco aqui, né, quando eu falei sobre Vargas, né, que fica no poder de 30 a 45 e que vai trazer, a partir da década de 30, a gente tem grandes mudanças, né? Mudanças em relação à maneira como a relação com os sindicatos ela vai ser estabelecida, né? Eu falei agora há pouco, a questão social, que algumas pessoas dizem que deixou de ser um caso de polícia, não deixou, né? O que acontece é que, com algumas categorias, negociação com outras, né? Outro tipo de reação, né? E em 34 a gente tem aí já a ampliação dos direitos, né, porque a gente tem aí as mulheres, né, que vão poder votar, né, somente na década de 30. Então, a gente tem a ampliação dos direitos sociais também, né, garantia de 8 horas de trabalho, né, ao longo, né, de 30 também a questão das horas extras. Então, a gente vai conseguindo esses direitos, mas eu não posso olhar somente para isso sem olhar para todas as lutas que foram feitas para conseguir as 8 horas de trabalho, o descanso remunerado. Então, tudo isso é resultado de um processo anterior, que é um processo de mobilização, de greve, de luta, que vem desde o século XIX. Né? Então, isso é uma coisa importante. Então, em 34, direitos civis, direitos sociais e direitos políticos. Em 37, é um período de ditadura. O que é que a gente tem? A restrição novamente. Então, se eu tinha em 34 direitos civis, políticos, né, e direitos sociais, eu passo a ter em 37, que é um período de ditadura e repressão, o quê? A restrição desses direitos. Então, a história, na verdade, brasileira, ela é marcada por avanços e retrocessos. Ela é marcada por momentos de avanço, onde você consegue avançar e conseguir, pelo menos minimamente, né, garantir teoricamente também, né, esses direitos, e em outros momentos você tem o que? A restrição disso. Então, em momentos ditatoriais, eu vou perder os direitos, as garantias, né, a liberdade individual, por causa da censura, né, eu não tenho liberdade de expressão, as músicas eram censuradas, tem muitos exemplos para dar, né, de músicas que foram alteradas, que foram produzidas e que tiveram que ser alteradas as letras, porque elas não podiam, né, conter aquela letra. Então, a gente tem uma restrição desses direitos ao longo, né, de 37 a 45. Né? A outra Constituição é de 46. Né? E aí a gente tem o que a gente chama na história do Brasil de intervalo democrático. E esse intervalo democrático vai garantir de novo, né, através de um processo de luta e resistência, como eu já havia destacado, né, direitos civis, né, que voltam, direitos políticos que vão ser ampliados, né, direitos sociais. Então, nesse intervalo democrático, eu volto a ter isso. E o que é que nós temos no período posterior? Né?
ditadura em 64. Então, a próxima Constituição, que é de 67, ela vai trazer novamente um retrocesso em relação ao período anterior, né? Um retrocesso porque eu vou restringir esses direitos políticos, eu vou restringir direitos civis, as garantias a essas liberdades, eu vou conceder, na verdade, né, melhorar alguns serviços, algumas condições para que boa parte da população aceite, né, esse processo de censura, né, sem questionar muito. Então, algumas condições ao longo da década de 70, que é o chamado milagre econômico, né, vai garantir que algumas pessoas considerem que, né, a ditadura foi muito boa, a ditadura militar foi muito bom porque, né, algumas pessoas conseguiram melhorar, comprar casa, comprar um carro, e aí as condições econômicas, né? E isso, na verdade, né, que não se sustenta, depois a gente vai ver, né, na história do Brasil, isso que não se sustenta vai gerar, né, a ideia novamente de que esse foi um bom momento, de que esse foi um bom período, quando muitas pessoas perderam a vida, né, lutando para poder garantir os direitos que a gente tinha antes. Então, sem dúvida nenhuma, a meu ver, é um retrocesso, né, que a gente tem, uma história marcada por direitos que foram garantidos, direitos que foram perdidos. Então, por que eu estou destacando isso e por que eu estou fazendo basicamente essa linha do tempo? Porque eu não consigo entender o momento atual se eu não entendo, na verdade, esse processo de garantias e perdas. É algo familiar para vocês? Então, garantia dos direitos, né, e perda dos direitos. Em relação a tudo isso que eu estava falando do trabalho, por exemplo, garantia de direitos básicos, né, que a gente vai observando que essa flexibilização das relações, né, no mundo do trabalho vai garantir justamente que direitos garantidos, né, anteriormente sejam flexibilizados, que é justamente o termo utilizado, né, flexibilizar esses direitos. E a gente sabe muito bem o que vai representar essa flexibilização. Então, entender que esse é um processo, né, longo de mobilizações e que há uma reação, né, uma organização da sociedade civil que se organiza para lutar, para voltar a ter direitos. Então, uma autora que é um clássico, né, estuda os movimentos sociais, que é Maria da Glória Gon. Ela tem muitos livros sobre os movimentos sociais. Um dos livros dela é A Teoria dos Movimentos Sociais. E ela vai dizer que, na verdade, a luta nesse período é a luta para voltar a ter direitos, né? A luta para ter direitos. Então, os indivíduos se organizam, a gente tem a ampliação, por exemplo, das associações, a quantidade que a gente tinha, por exemplo, de associações aumenta muito, de organizações e associações de bairro, né? As pessoas se organizando para lutar, né, contra a ditadura, né? Vários movimentos sociais que eclodem, né, na cena política, né? Movimento feminista, o movimento negro, que é de 1978, o movimento negro unificado é de 1978, mas a luta, né, dos negros para garantir, a luta do movimento negro para garantir esses direitos, ela é uma luta, né, desde o século XIX. Então, eu tenho o movimento abolicionista primeiro, depois eu tenho, ao longo da década de 30, a Frente Negra Brasileira, depois eu tenho o Teatro Experimental do Negro, né, só para citar alguns exemplos para vocês, 30 a Frente Negra Brasileira, 40 o Teatro Experimental do Negro, que atua como um espaço de luta contra o preconceito, contra a discriminação social. Então, a gente tem lutas ao longo, né, da história do movimento negro, então não dá para analisar só 78, né? A gente precisa entender que é uma luta que é histórica, né, para garantir direitos que hoje ainda não estão, né, garantidos, porque quando a gente olha para as estatísticas, a gente vai observar que ainda em muitos aspectos, né, na saúde, na educação, eles continuam ocupando espaços inferiores aos brancos. Então, a luta do movimento negro, o movimento das mulheres, as chamadas minorias, né? As minorias que também não aparecem no livro de história, né? Eu não me sinto contemplada, né? Eu não me sinto contemplada na leitura do livro, porque eu apareço em alguns momentos. Em outros momentos parece que é uma história sem mim. Então, você tem aí as mulheres extremamente atuantes nos movimentos sociais, extremamente atuantes, as atrizes dos movimentos sociais, né? Mas os livros continuam chamando de atores. Mesmo quando a gente tem, majoritariamente, mulheres,
né, movimento que majoritariamente tem mulheres na luta, né? Então, as mulheres ocupam ainda espaços, por exemplo, na docência, né? Em nível fundamental. Eu não vou trazer esse dado de uma maneira precisa, porque eu não lembro onde é que ele está, mas assim, as mulheres que atuam, né, por exemplo, na docência, que atuam nesses movimentos, né, de mulheres, muitas delas, é Maria da Glória Gon, que traz isso. Ela fala justamente desse movimento de mulheres, as mulheres como maioria, e o texto continua dizendo que são atores, não são atrizes, né, que estão presentes, que estão lutando nos movimentos sociais. Quando eu li isso do texto, eu me lembrei, né, das greves que eu pesquisei. Eu falei, nas greves tinha uma foto que eu encontrei onde as mulheres estavam acompanhando lá, né, estavam junto com os maridos lutando e reivindicando nas greves, né, mas não é uma produção muitas vezes que fale sobre a atuação das mulheres, porque a gente não tem fonte para poder trabalhar isso, né? Então isso é um aspecto também importante. Pensando, né, na luta desses sujeitos, a importância dessas lutas para a volta desses direitos, né? Então, dos movimentos, como eu mencionei, né, o movimento negro, o movimento das mulheres, o movimento LGBT. Então, a gente tem vários movimentos que vão surgir na cena política, né, lutando por esses direitos. E aí, a gente tem teorias também que vão interpretar esses movimentos em contraposição ao que a gente tinha antes, que é um outro debate que está presente, né, no livro que eu mencionei, que é a teoria dos movimentos sociais. E ela vai trazer esse debate, né, de interpretação acerca do que a gente tem, né, primeiro enquanto teoria e depois como essa teoria ela vai ser, na verdade, pensada para analisar a realidade brasileira, que é exatamente o que eu disse. A gente tem uma teoria e a gente tem muitas vezes o transplante dessa teoria para interpretar a realidade brasileira, que muitas vezes não dá conta porque o empírico é diferente da teoria, né? Mas é só para destacar que isso existe e que são indicações importantes para quem tem interesse, inclusive, de pesquisar movimentos sociais ou um dos movimentos sociais, são referências que são imprescindíveis, né? Junto com Maria da Glória Gon, Ângela Alonso, que também é uma outra referência importante, que vai falar sobre os movimentos sociais, sobre as teorias dos movimentos sociais. Ela tem, inclusive, um artigo que é o resumo, né, eu vejo como um resumo do livro de Maria da Glória Gon, é porque ela vai trazer um pouco, né, dessa história, desses movimentos e dessas mobilizações. Mas, já concluindo, o que eu queria deixar claro, fazendo essa longa linha do tempo, era destacar, né, a importância das lutas, né, ao longo da história como uma forma da gente conseguir garantir esses direitos, né? A luta ela é extremamente importante porque, como eu disse para vocês, para entender a realidade que a gente tem, eu posso olhar para as instituições, eu posso olhar para muitas coisas, mas para perceber os problemas, eu vou olhar para os movimentos sociais. Porque olhando para os movimentos sociais, eu vou perceber quais são os problemas presentes na sociedade, né? Então, são lutas, né? São lutas históricas que apontam essas contradições, são lutas complexas, porque a gente tem aí, por exemplo, uma outra realidade quando a gente tem esses novos sujeitos, né, que são chamados novos movimentos sociais, justamente porque a gente tem outros sujeitos reivindicando por outras demandas, inclusive pelo fortalecimento das suas próprias identidades, né, porque muitas vezes não se sentem contemplados dentro, né, de um debate que vai trazer uma reivindicação mais ampla, né, que tem como pano de fundo, por exemplo, a questão social, mas que muitas vezes não traz as especificidades, na verdade, desses sujeitos. Então, isso é uma coisa também, né, que é importante destacar. Então, tentando finalizar, eu não posso... A cidadania, a garantia dos direitos caminha lado a lado, né, com a atuação desses sujeitos. Então, para entender a história, para entender a política brasileira, para entender o que nós temos, a nossa realidade agora de reformas, né, que não é uma realidade isolada, isso está dentro de um contexto muito mais amplo, como eu falei para vocês. Né? E para fechar, eu vou dar um exemplo só para provar. Né? A reforma do ensino médio, por exemplo, que é uma reforma do campo da educação, ela faz parte, né, e que a gente viu vários movimentos de ocupação, inclusive, né, tanto movimentos de professores como movimentos de alunos, né, movimentos organizados, né, dos estudantes. Ela não é isolada, porque a história da educação brasileira ela é marcada por reformas. Então, entender a reforma atual faz parte de precisa entender todo esse processo que a gente tem anteriormente
e compreender também quais são as intencionalidades disso que a gente tem agora, né? Qual é a intenção disso? Qual é a intenção da gente ter, por exemplo, novamente, depois a gente tinha as disciplinas filosofia, sociologia, né, que eram proibidas ao longo da ditadura e que a gente conseguiu trazê-las de volta. E agora, novamente, elas sendo optativas, né, você podendo escolher o que a gente sabe que nem em todas as escolas, né, especialmente diante dos direitos que a gente acabou de mencionar, né, da não garantia desses direitos sociais, né, muitas vezes não vão conseguir garantir, muitas vezes, nenhuma oferta, quanto mais duas, para o indivíduo escolher, né? Então, ele está achando que ele vai escolher, mas ele vai estar lá dentro da demanda. Qual é a demanda? É por ensino profissionalizante? Então, né, e aí a gente vai continuar tendo um problema muito grande, que é justamente voltar à ideia de um ensino para alguns, né, que vão governar, e um ensino para aqueles que serão governados. Então, acho que é uma coisa para a gente pensar também, e eu queria fechar com isso, né? Para mim está tudo interligado. Então é por isso que às vezes eu estou falando de uma coisa, né? Acabo trazendo a questão da educação, a questão dos movimentos, porque está tudo muito interligado, e para compreender o que a gente tem, a gente precisa situar as coisas dentro do contexto. O que é que nós sabemos dessas lutas sociais? Um profissional de jornalismo, um profissional de publicidade e propaganda, ele não pode estar alheio à sua história. Ele tem que conhecer, porque ele é fator, vamos dizer assim, preponderante na formação dessa sociedade, porque é ele que informa, é ele que ajuda a formar e a transformar essa sociedade. Você falou que a gente não olha muito para o passado, a gente não dá importância a esse passado que a gente já viveu e que está vivendo depois também, porque acaba esse vai e vem de direitos, vai e volta de direitos. Então, hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito grandiosa, que é a internet, que a gente pode estar voltando sempre ao passado, buscando informações minuciosas que a gente tem nos livros, como você disse, mas não tem participação feminina nele. Isso. Então, na internet, a gente já pode estar encontrando essa participação, não só feminina, mas negra também, dos movimentos sociais, e que a gente não dá tanta importância. A gente dá mais a banalidade que há nela, e não se engaja nesses movimentos mesmo. Alguns jovens não estão ligando muito para nada que se passa no cenário atual. E muitas pessoas já maduras também não estão ligando. Outro dia eu estava vindo no ônibus, um senhor estava conversando com outro e falou que para que ele vai lutar mais, a idade dele já passou, que agora quem tem que lutar são jovens. Aí o outro, não, você tem filho, você tem netos. Então a gente vê essa briga, né, de quem é que tem que lutar. Então, como é que você vê? Como é que a gente pode fazer a diferença? Como é que a gente pode mudar a mente de algumas pessoas? Como fazer para mudar o cenário? Bom, eu não sei o que fazer para mudar o cenário, né? Então já vou respondendo logo a sua pergunta. Mas, assim, digo para você de uma maneira muito sincera e verdadeira, que considero que se a gente não tentar, né, entender, fazer essa leitura, na verdade, de mundo, para que a gente possa se posicionar de uma maneira mais crítica, a gente não vai conseguir se organizar. E se a gente também não conseguir perceber aquilo que nos une, né, mais do que aquilo que nos separa, também não, né, porque a gente fica o tempo inteiro, muitas vezes, não vou aqui porque fulano está lutando, mas essa luta não é minha, né, mas depois isso chega para você também, porque, é como eu disse, né, existe uma solidariedade que vai sendo desenvolvida a partir desse engajamento, né, e a partir dessa compreensão da leitura do real, e que eu acho que a gente precisa fazer, mas que, como eu mencionei, quando a gente não tem isso, porque há uma disputa ideológica, existem projetos em sociedade disputando a educação. Então, esses projetos que estão disputando a educação, né, eles vão, cada um tem uma visão de como é que ela deve ser, né, e o jovem que está tá estudando, para além dessa forma de aprendizado, que a gente sabe, né, que hoje, né, são múltiplas formas e várias outras formas, mas ainda assim, né, será que todo mundo tem as mesmas condições de acesso? Será que todo mundo consegue essas múltiplas fontes? Será que todo mundo consegue fazer o confronto, né? Será que o confronto tem sido valorizado, o confronto entre os pontos de vista tem sido valorizado, né, por nós? Ou será que a gente tem levado muito, né, dentro de uma perspectiva só, e é a minha opinião e eu não preciso confrontá-la com mais nada, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, é um primeiro caminho, né? Mas eu não...
para além, né, dessa luta, dessa organização da sociedade, né, de reação, né, a tudo que a gente tem, né, e também do acompanhamento, né, do que a gente tem no sistema político. É uma coisa que vocês também já estão discutindo, né, em relação ao funcionamento da democracia, né, para que a gente possa punir essas pessoas que, né, punir, eu digo, né, não votando mais nelas, né, para que elas não voltem, né, e para que elas possam ouvir a opinião pública, porque o que nós observamos é que você tem, e o próprio discurso, né, de alguns governantes vai nesse sentido, né, de dar as costas para a opinião pública, né, porque numa democracia representativa o voto é de confiança. Então, aqui, né, você não tem agora, a partir desse momento em que eu estou eleito, eu não preciso mais ouvir a opinião pública. E a gente sabe que isso tem consequências e resultados para o que nós estamos vivenciando, né? Então, é isso. Em vista das reformas de hoje, você vê alguma dessas reformas como uma espécie de reconhecimento desses direitos que não foram conseguidos no passado? Esse momento que a gente está vivendo é mais um momento onde as coisas que nós garantimos de maneira mínima, elas têm sido contestadas. É justamente isso que eu tô colocando. Então, o que a gente tinha enquanto mínimo, garantia de condições mínimas, tem sido colocado, né, em voga, né? Então, as políticas, né, os movimentos, eles têm uma relação muito grande com as políticas públicas, porque muitos governos, né, através das demandas dos movimentos, transformaram isso em políticas públicas, mas tem outros que não dialogam com os movimentos sociais. Então, fica muito uma coisa que essas demandas elas não encontram possibilidade de chegar, né? Então, ao meu ver, é isso, né? Esse é um momento onde aquilo que minimamente nós tínhamos conseguido ao longo, né, dessas lutas tem sido, na verdade, questionadas, né, e colocadas aí em xeque, né? E essa organização da sociedade nesse momento, ela é importante porque ela vai trazer, né, justamente a presença dessa reflexão sobre o que a gente tinha e o que a gente vai passar a ter, né, a partir da aprovação das reformas. Então, isso não pode ser esquecido, né, esse antes e o depois, né? Como era, como vai ser, né, entender isso antes que as coisas cheguem, tá? Porque depois que as coisas chegarem, né, é muito mais difícil, né, da gente pensar em reverter esse quadro. Mas como é que você enxerga que a mídia interfere hoje, no cenário atual, nos movimentos sociais? Eu acho que as pessoas aprendem através do confronto. Então, se eu tenho pontos de vista diferentes, né, sobre os movimentos sociais, as pessoas elas têm mais de uma referência para pensar os movimentos sociais. Mas se eu só encontro, né, um ponto de vista, que é o ponto de vista negativo, que é o ponto de vista que vai mostrar que, né, esses movimentos eles não geram, né, eles não têm, não geram resultados, que eles, na verdade, são perda de tempo. Se a gente só visualiza isso, eu acho que a gente está formando, né, uma ideia, um consenso, né, um consenso dentro da sociedade que é muito perigoso, né, que é justamente deixar de lado tudo isso que a gente está conversando aqui, né, de uma outra forma de ver os movimentos. Então, eu acho que quando a gente tem esse confronto, né, entre os pontos de vista, quando a gente tem outras possibilidades de entender o real, né, para além de uma visão única, né, a gente aprende. Né, mas quando a gente só consegue ver, né, um lado, né, então se eu levo alguém para falar sobre a reforma, né, e eu só levo um lado, uma visão, e não trago a outra, então existe uma intencionalidade por trás disso. Quando eu vou dar aula, eu tenho uma intenção. Eu monto o roteiro da minha aula, a gente sabe, as pessoas não são neutras. E eu sabia exatamente onde eu queria chegar quando eu comecei com o discurso de que os direitos foram conquistados e perdidos. Então, existe uma intencionalidade, né? Os sujeitos não são neutros. Então, assim, quando ele traz uma visão só, o que ele quer? Né? O que ele quer mostrar? O que é que ele quer defender acerca dos movimentos sociais? Né? Qual a ideia que deve ser dominante? Né? A reforma do ensino médio, a reforma da educação. Né? Qual a ideia que será dominante? Né?
O que vai... É uma disputa, ao meu ver, né? Uma disputa ideológica, né? Estabelecimento de consenso. É uma educação que vai garantir o consenso, as pessoas pensando de uma forma única, né? E que vai favorecer, né, alguns sujeitos em detrimento de outros, especialmente aqueles que mais precisam, né? Essa é a minha leitura também.